Olá, povo de Deus, glórias ao nosso bom e Salvador Senhor. Que Deus te abençoe e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Espero que você esteja bem e se você estiver passando uma luta, uma dificuldade ou precisa de um direcionamento, espero que essa palavra fale ao teu coração. Fique comigo até no final deste vídeo, eu tenho certeza absoluta. Deus vai te dar um direcionamento hoje. Não sei que horário você está me assistindo, não sei se você está em casa, se você está no trabalho, ou se você está na rua. Preste muita atenção, porque se tem uma coisa que Deus deseja é transformar e abençoar as nossas vidas. Mas para isso, há um princípio muito importante que nós temos que ter dentro de nós, e eu vou falar com vocês sobre isso para a glória do Senhor. Eu afirmo para vocês o seguinte: se você seguir a instrução que eu vou te dar, a direção que o Espírito Santo nos concede, logo você vai estar escrevendo nos comentários um testemunho de mudança de vida, mudança de comportamento, mudança do cenário da tua vida. Tudo isso por causa de um princípio bíblico que eu vou te ensinar no dia de hoje, tá? Por exemplo, deixa eu falar com vocês sobre Davi, né? Antes da gente orar, você deve conhecer muito bem a história de Davi, a história de como Deus o honrou, como Deus o abençoou, como Deus o fez prosperar, como o Senhor o honrou muito e poderosamente. Há um trecho na Bíblia, em Atos, que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O que quer dizer isso, né? O que fez Davi ser chamado segundo o coração de Deus? E será que nós também podemos hoje sermos chamados segundo o coração de Deus? Eu acredito que sim, mas existe um princípio que Davi aplicava na vida dele e que nós também temos que aplicar na nossa vida. Não adianta você ficar em casa esperando que Deus venha fazer um grande milagre, que Deus venha trazer uma grande resposta, que Deus venha fazer coisas extraordinárias, se você não estiver colocando em prática este princípio bíblico. Inclusive, se você analisar a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, todas as pessoas que viveram uma transformação de vida, que viveram um milagre, que viveram algo extraordinário da parte do Senhor, todas essas pessoas aplicaram esse princípio que eu estou ensinando aqui para as pessoas aqui no canal. E eu tenho certeza que logo você vai estar colocando nos comentários o seu testemunho de que este ensinamento, deste princípio, te ajuda na tua caminhada no nome de Jesus. O nome deste princípio se chama poder de decisão. Poder de decisão. Eu vou te explicar sobre isso um pouco, falando sobre a história de Davi, e nós já vamos orar. Se você acredita que precisa de um direcionamento como esse, já toma uma decisão de ficar até o final, porque eu tenho certeza que você vai entender a direção de Deus para a tua vida. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus? Foi. Viveu coisas extraordinárias? Viveu. Prosperou grandemente? Prosperou. Tudo isso foi Deus que fez na vida dele? Foi. Mas para que Deus pudesse fazer tudo isso na vida dele, ele teve que aplicar o princípio de tomada de decisão. Como assim? Lá atrás, se você lembrar da história de Davi, imagina que ele era rejeitado pelos pais. Você sabia disso? Se você não sabia, olha só como é que era a vida de Davi. Rejeitado pelos pais, rejeitado pelos irmãos, rejeitado pelo rei Saul. Por que rejeitado pelos pais? Porque quando Deus disse: achei alguém que, segundo o meu coração, que vai executar toda a minha vontade, Deus estava falando de Davi? Estava. Por quê? Porque lá atrás ele decidiu que iria honrar o Senhor. Ele decidiu isso dentro dele. Ninguém viu, ele não tocou trombeta, mas o Senhor viu no coração dele. Primeiro ponto que Deus manda te falar: Deus conhece o que está no teu coração e o que você decidiu fazer da tua vida. Davi decidiu viver para Deus. E olha só, quando Samuel vem para ungir o rei, Deus sabia quem era, mas Samuel não sabia, o pai de Davi não sabia, a mãe, os irmãos, tanto que o pai chamou todos os filhos
com exceção de Davi, que ficou lá no meio do pasto cuidando das ovelhas e deixou eles todos alinhados, todo arrumado, todo prontinho, e foi passando um a um na frente de Samuel, e Samuel dizia, este é o rei, Deus dizia, não é. Depois ele dizia, este é o rei, Deus dizia, não é. Nenhum servia. E o Senhor disse o segredo para ele, Samuel, vocês homens vê o exterior, eu, o Senhor, olho o coração, porque as decisões é aqui, ó, no coração, não é exteriormente, é interiormente. Então imagina, os pais rejeitaram Davi, os irmãos rejeitaram Davi. Lembra que quando o pai pediu para ele levar alimento para os irmãos e para o rei Saul, e quando ele chega lá, Golias estava afrontando o povo, então ele perguntou, o que está acontecendo? Os irmãos ficaram bravos com ele, sai daqui, seu presunçoso, sai daqui, você veio aqui só para bisbilhotar. Os irmãos não gostavam dele. Você lembra quando Davi foi enfrentar Golias? Rei Saul falou assim para ele, olha, você não pode vencê-lo. Ele é guerreiro desde a mocidade, você é apenas um menino. Todos rejeitavam Davi. Imagina se ele fosse olhar para a rejeição das pessoas. Muita gente hoje só está com a vida travada, e se esse for o teu caso, isso vai te ajudar hoje. Muita gente só está com a vida travada porque fica aceitando a rejeição das pessoas. E você não precisa aceitar a rejeição das pessoas. Qual é o remédio, pastor, para eu não aceitar a rejeição das pessoas? Tome as suas decisões, decisões acertadas, que vão atrair a bênção do Senhor. Davi era um homem decidido. Isso o tornou um homem segundo o coração de Deus, porque ele era uma pessoa decidida. Ele era uma pessoa decidida. Talvez você não seja uma pessoa decidida, né? Uma pessoa que toma decisões, mas você pode passar a ser, porque Deus te deu o poder de decisão. Todos nós temos o poder de decidir o que nós vamos viver, e as decisões que tomamos, eu lhes afirmo, meus irmãos, atrai a bênção de Deus para as nossas vidas, porque Davi era um homem foi um homem que prosperou, foi um rei cheio de vitórias. Até hoje em Israel ele é aclamado como o maior rei de Israel. Prosperou grandemente. Só que lá atrás, quando não tinha fama, quando não tinha dinheiro, quando não tinha influência, quando não tinha nada, ele tinha o poder de decidir quem ele seria com a ajuda de Deus. Essa é a maior bênção que Deus te deu. Essa é a tua maior riqueza. Decidir que você será uma bênção do lado do Senhor. Tome decisões acertadas sobre o teu casamento. Tome decisões acertadas sobre a tua saúde. Tome decisões acertadas sobre as tuas finanças. Não adianta tomar decisões erradas e depois orar, Senhor, conserta lá, fiz errado. E depois toma outra decisão errada, Senhor, me perdoa, conserta lá. Ei, Deus não é um pedreiro que vem consertar alguma coisa na tua casa, não. Ele é o Deus Todo-Poderoso que espera de nós uma tomada de decisão. Quando você toma uma decisão e diz, não, eu vou fazer a coisa certa e Deus vai me ajudar, acredite, toda decisão atrai a bênção do Senhor. Toda decisão acertada. As pessoas que recebiam grandes milagres, por exemplo, o cego de Jericó. Você lembra da história do cego de Jericó que clamou e recebeu o milagre? Todo mundo lembra que ele clamava, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas só que por trás de tudo isso, depois Jesus vem e Jesus fala com ele, Jesus o abençoa e ele passa a enxergar. Só que toda essa logística para acontecer esse milagre teve que partir antes de uma decisão que aquele homem teve que tomar. Por quê? Por que ele teve que tomar essa decisão? Porque quando ele soube que Jesus ia passar, ele estava à beira do caminho, ele decidiu, vou clamar e ele vai me ajudar. Então ele clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que aconteceu? Enquanto ele clamava, os discípulos o repreendiam. Olha só, os discípulos o repreendiam e diziam, fique quieto, ele não vai te atender. E a Bíblia diz que quanto mais eles repreendiam, mais ele gritava. Sabe por quê? Porque ele estava decidido a viver o milagre dele.
Eu sei que você acredita em milagres, mas o quanto você está decidido e comprometido a viver o teu milagre. Então ele continuou clamando e clamando e clamando, até que aquilo chamou a atenção do mestre. E Jesus então falou: o que está acontecendo? Ah, tem um rapaz ali gritando, traz ele aqui para mim. E os mesmos discípulos que queriam que ele se calassem, agora falaram assim: ei, fique tranquilo, pode vir, o mestre te chama. Porque ele decidiu perseverar, ele decidiu continuar, ele estava decidido. E quando Jesus o chama, Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Ele diz: eu quero ver. Jesus diz: então veja. E ele passou a ver. Então nós olhamos o poder de Deus vindo até ele, sim. Nós vimos Jesus declarando milagre na vida dele, sim. Mas e se aquele homem não tivesse tomado aquela decisão lá atrás, de perseverar? Sabe? Ou talvez ele poderia ter pensado: ah não, é só mais um profeta, só mais um pregador, ah, nem adianta, eu vou ficar aqui no meu canto. Jesus ia passar e ele não ia viver nada. Não deixe Jesus passar pela sua vida sem dar um toque de poder, sem trazer uma resposta, e isso requer da nossa parte tomadas de decisão, tomadas de decisões. Você pode, está dentro de você agora. Qual é a decisão que você precisa tomar no dia de hoje, ou essa semana, ou sei lá? Pode ter certeza, a sua decisão acertada vai atrair a bênção de Deus. Quero orar pela sua vida agora e tenho certeza absoluta que logo você vai estar escrevendo nos comentários o quanto esta palavra te ajudou e te abençoou. Amém? Feche os teus olhos. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, pela tua direção. Essas pessoas estão recebendo o direcionamento do teu Santo Espírito e eu creio nisso. Eu creio, Senhor, que cada pessoa tem dentro de si a capacidade de decidir e de tomar decisões. E se essas decisões forem acertadas, então elas vão atrair a bênção do Senhor sobre a vida deles. Então toca, Senhor. Tem pessoas tomando decisões importantes no dia de hoje. Tem pessoas, eu não sei qual decisão essa pessoa está tomando, mas eu sei que ela está tomando uma decisão importante. Envie o teu poder, cumpra a tua palavra e logo essa pessoa venha testemunhar a bênção do Senhor na vida dela, no nome de Jesus. Amém. Amém? E uma coisa importante antes da gente finalizar, guarde uma coisa. Toda vez que você toma uma decisão acertada, número 1, você recebe a bênção de Deus. E número 2, você enfraquece a força de Satanás. Porque você decidiu aquilo que Deus quer para a tua vida e para a tua família. Tá bom? Foi um prazer te abençoar. E sempre se lembre, você foi chamado para ser uma bênção. Que Deus te abençoe e até mais.